Olá, meninos e meninas, pensaram que ia ficar livre de mim no feriado, né? Bom, resolvi gravar essa aulinha para vocês, para que a gente pudesse dar aí a sequência à nossa fase 2 do projeto. Então, para que vocês não ficassem muito perdidos, aí eu resolvi gravar as orientações. Vou contar uma coisa para vocês, tinha gravado já metade da aula, a aula estava quase pronta, não gostei, parei tudo na metade, falei, vou gravar tudo de novo, mexi nos slides e gravei tudo de novo. Tinha até colocado umas orelhinhas aqui, porque como é Páscoa, né? Olha aí, gente, não tinha orelhinha de coelho, botei as orelhinhas da Mini, né, para fazer Feliz Páscoa para vocês, né, porque estamos aqui no feriado, né, e vocês vão ser professores, vão ter que fazer essas palhaçadas aí de vez em quando para os aluninhos de vocês. Mas vamos lá, né, gente? Alegria, estamos aqui no feriado, trabalhando, mas fazendo coisa com amor, a gente gosta do que a gente faz, e vocês vão estar aí nessa situação logo mais aí na vida de vocês, vocês vão ver que quando a gente ama o que a gente trabalha no feriado, a gente faz aí de um tudo para ajudar nossos alunos e para passar aquilo que a gente mais gosta. Então, vamos lá. Vamos parar de palhaçada e vamos ver aí o que eu preparei para vocês. Tinha feito uma aulinha, não gostei, achei que estava muito ruinzinha, não gostei da minha interpretação, falei, vou fazer de novo. Deixa eu compartilhar com vocês minha tela. Eu vou compartilhar. Estamos aqui, vamos aumentar esta tela. Vamos lá. Bom, acho que eu vou deixar aqui o quadrinho com a minha carinha aqui, né? Assim vocês ficam olhando para mim durante a aula. Gente, a gente vai falar então hoje sobre a segunda fase do projeto, essa fase 2, que acabou ficando meio exprimida, né? Porque a gente acabou de entregar a fase 1, aí a gente teve aquela semana com chuva, que ninguém conseguiu chegar na faculdade, aí a gente teve esse feriado de hoje, a gente vai ter o feriado da semana que vem, nossa aula na sexta-feira, e a gente sempre é prejudicado por causa disso. Então, para não prejudicar nosso conteúdo, sei que é muito gostoso a gente ficar aí no dia do feriado descansando, né? Principalmente vocês devem estar cheios de chocolate em casa, não esquece de levar um para mim na semana que vem. Então, a gente é gostoso, mas a gente não pode deixar o conteúdo para lá, né? A gente vai precisar desse conteúdo ao longo dos nossos estudos, ao longo da faculdade, então é importante que vocês tenham esse conteúdo. A gente vai falar hoje sobre variação linguística, que é um tema bastante interessante, e a gente já meio que já falou aí em algumas aulas sobre essa diferenciação, sobre essa diferença que a gente tem ao falar em vários locais diferentes, né? A gente tem aí essa forma de se comunicar que vai mudar de local para local, de cidade para cidade, país para país. A gente já fez aquele estudo da cultura, né, na primeira fase do projeto, e a gente viu como que a cultura pode influenciar em uma língua, né? Então, a gente continua falando sobre isso aqui agora, sobre variação linguística, vocês vão entender um pouquinho melhor. Eu não estou gostando do meu quadrinho aqui, deixa eu ver se eu arrumo ele melhor. Não sei nem se vai dar para ver minha carinha aí, né? Eu coloquei aí o quadrinho com a minha cara, mas não sei nem se vai, se na hora que a gravação termina, se ele fica aí nesse lugarzinho aí. Mas se ele ficar, eu já aprendo que é para poder pôr em outros também. Bom, então nós vamos falar sobre variações ou variantes ou variedades linguísticas, que são as ramificações de uma língua, né? Que a gente vai ter diferenciações da norma padrão, né, com uma norma, da norma culta, com uma norma mais informal, enfim, a gente vai ver aí que a nossa língua ela pode ser utilizada de várias formas diferentes, e esse é o objeto da nossa fase 2, né, falando como que a gente pode falar uma mesma coisa de maneiras diferentes, né? Então, a gente vai entender por que que acontecem essas variações. Então, a gente tem algumas razões, que são as convenções sociais, o momento histórico, o contexto ou a região em que a pessoa vive, né, de onde ela vem, em que aquele indivíduo está inserido. Então, o nosso país é um país gigante, né, então a gente sabe que a gente vai ter muitas variações linguísticas aqui nesse país todo, vai ter uma forma de falar no norte, no nordeste, outra forma de falar no sul, no sudeste e no centro-oeste, enfim, a gente vai ter diferentes formas, a gente vai assistir alguns vídeos quando a gente voltar para a sala de aula, depois dos feriados, eu vou passar alguns vídeos, a gente vai ver sobre
regionalismos, né? A gente vai ver sotaques, vamos ver umas coisas bastante divertidas aí que eu separei para vocês. Mas, a princípio, a gente precisa falar sobre essas variações, como elas ocorrem, por que elas ocorrem. Vou passar de uma maneira um pouco mais rápida, mais acelerada, para que a gente chegue logo no ponto do que eu quero que vocês entendam, né? Então, a gente sabe que a variação linguística, para quem quiser, vocês estão fazendo pedagogia, mas quem quiser ampliar, fazer um curso de letras, vocês vão acabar estudando lá uma disciplina chamada linguística. Dentro da linguística, vocês vão ter a sociolinguística, que vai estudar o comportamento, né, da língua, né, como que é o comportamento da nossa língua através do tempo, dos grupos sociais, enfim. Então, a gente sabe, várias pesquisas já foram feitas, que todas as línguas, elas mudam de acordo com N situações, com N motivos, né? Então, as línguas, elas vão ser faladas de maneiras diferentes de acordo com aquilo que está acontecendo naquele momento, né? Se eu estou numa palestra, eu vou falar de um jeito; se eu estou numa conversa mais informal, eu vou falar de outro jeito; se eu estou num evento super chique, super social, com gente muito chata, eu vou falar de uma forma mais, né, mais elaborada. Enfim, a nossa língua está sendo sempre recriada, sempre sendo inovada, né? Mas a gente mantém uma base, né? A gente mantém aí um vocabulário básico que vai variar, sim, mas e aí vai ser de acordo, vai ser por outros motivos, né? Principalmente por motivo histórico, né? Que vai variar por causa da evolução do tempo, evolução dos equipamentos, tecnologia, etc. e tal. Então, as línguas, elas são sempre muito heterogêneas, porque todas as línguas têm essas variações. Por quê? Porque a sociedade também é heterogênea, né? A gente não tem aí uma sociedade feita de pessoas todas iguaizinhas, né? A gente não tem aí uma sociedade em que todas as pessoas tiveram o mesmo grau de escolaridade, o mesmo nível social, a mesma oportunidade. Nós temos sociedades muito heterogêneas pelo mundo todo, né? A gente tem pessoas de guetos diferentes, né? A gente tem pessoas de aldeias diferentes, pessoas de nichos diferentes. Então, a gente tem lá um grupo de surfistas, a gente tem lá um grupo de funkeiros, a gente tem lá um grupo de folclórico qualquer, de qualquer tipo de folclore. Então, a gente vai ter nichos, e esses nichos vão ter ali suas linguagens, né? Então, a sociolinguística vai estudar todos esses comportamentos da linguagem. Então, durante um estudo, né, de uma comunidade linguística, a gente pode perceber que tem uma existência de diversidade e variação muito grande no modo de falar. Então, essas variedades é que vão ser chamadas de variedades linguísticas, porque as pessoas são de origens geográficas diferentes, de idades diferentes, de sexos diferentes, e todas falam de modos diferentes. Então, se você tem lá um grupo de médicos conversando, você vai ver que eles têm um vocabulário próprio deles. Se você vai ver um grupo de advogados conversando, você vai ver que eles têm um vocabulário próprio deles, assim como se você vai ver um grupo de jovens conversando, se eles são paulistas, ou se eles são cariocas, ou se eles são de qualquer outro lugar, eles vão ter a forma particular deles falarem, né? Então, essas variações, elas vão acontecer de grupo para grupo, né? Então, a língua, ela não é utilizada da mesma forma por todos os falantes. Os falantes vão utilizar essa língua de acordo com a sua conveniência naquele momento, né? Então, essa variação linguística, né? A gente tem alguns tipos de variações. A primeira delas que a gente estuda é a variação diacrônica, também chamada de variação histórica, né? Essa variação histórica vai estar de acordo com o momento histórico, com o momento em que estamos na história, né? Então, a língua vai ser notada a partir dessa evolução histórica. É claro que se a gente está falando lá de 1808, quando a família real chegou ao Brasil, tem vários seriados, várias minisséries aí que retratam esse momento, a gente vai perceber uma diferença na linguagem, né? A linguagem era diferente, a gente tinha palavras diferentes, né? Então, a gente sabe que essas variações, elas vão ocorrer de acordo com o tempo. É lógico que elas não ocorrem de ontem para hoje, elas vão ocorrendo de uma maneira gradual, de uma maneira lenta, né? Então, as coisas vão evoluindo e a língua vai acompanhando essa movimentação, né? Então,
Toda a língua ela vai ser falada de acordo com os costumes, as tradições, a cultura do local, né? Modernização tecnológica também é muito importante a gente lembrar disso. Há 30 anos não tinha a palavra deletar, né? 30, 40 anos não existia a palavra deletar. É uma palavra que surgiu com a vinda da informática, né? O Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, você fez Ctrl+C, Ctrl+V no seu trabalho. Não existia isso, né? Ninguém saberia o que seria isso, né? No meu tempo de escola, se alguém dissesse para mim, ah, você deu Ctrl+C, Ctrl+V no seu trabalho, eu ia falar, hã? Né? Eu não saberia o que que é. Hoje a gente sabe que Ctrl+C é porque você copiou e colou de algum lugar, né? Então, é lógico, a evolução da língua, ela vai acontecendo também com a evolução tecnológica que vem vindo junto, né? Eu não saberia o que seria um CD há 60, 70 anos, né? Eu não saberia, há 150 anos, eu não saberia o que é um LP, né? Então, na verdade, todas essas palavras que vão incorporando na língua, elas também chegam junto com uma evolução tecnológica. E aí essas mudanças vão sendo percebidas conforme as faixas etárias vão se unindo, né? Sempre os jovens é que acabam trazendo palavras novas para a língua, né? É muito interessante isso, porque os jovens é que acabam trazendo tudo que é novidade para dentro da língua. Os mais jovens é aqueles que vão conhecendo as novas tendências, né? Então, dentro dessa variação histórica, a gente lembra muito que existia, naquele vocabulário mais antigo, as pessoas conjugavam os verbos com o pronome tu, era muito comum, tu vais, tu ficas, né? Tu estiveste, né? Então, todos os pronomes eram colocados corretamente, todos os verbos eram conjugados corretamente, né? E a gente tinha alguns pronomes de tratamento, né, como o vossa mercê e o vossa majestade, né, que o vossa mercê era utilizado para todas as pessoas, né? Então, se eu estivesse conversando com meu vizinho, eu diria assim, vossa mercê vai à quitanda hoje, porém, se eu estivesse conversando com uma pessoa da realeza, eu já trataria por vossa majestade. Então, esses pronomes de tratamento também foram evoluindo. Esse pronome do vossa mercê, vocês continuam usando até hoje, vocês podem não saber, mas vocês continuam usando vossa mercê até hoje, porque o vossa mercê, ele sofreu uma evolução no tempo, né? Então, o que a gente tinha como vossa mercê, como a nossa língua é uma língua muito ágil, muito rápida, vossa mercê acabou virando vossa mercê, vossa mercê, vós mercê, vancê, e chegou no você. Né? Então, essa evolução desse pronome de tratamento acabou transformando a palavra você até mesmo num pronome pessoal, né? As pessoas trocaram o tu pelo você. E quando trocaram o tu pelo você, inclusive, trocaram a conjugação do verbo também, porque o tu tem uma conjugação de segunda pessoa e o você tem uma conjugação de terceira pessoa. Eu digo tu vais, mas eu digo você vai. Né? Eu digo sempre, o tu tem uma conjugação diferente da conjugação do você. Por quê? Porque os pronomes de tratamento são conjugados na terceira pessoa, tá? Então, essa assimilação do você na nossa língua foi uma mudança histórica, né? Foi uma mudança que veio aí de forma diacrônica. E algumas palavras também tiveram algumas alterações na pronúncia, não na escrita, mas aí algumas coisas aí a gente vai vendo no decorrer dessa apresentação. Então, ó, eu apresentei aqui para vocês, eu falei do vossa mercê, né? Então, a gente tinha lá o vossa mercê, deixa eu pegar o meu ponteiro, adoro pegar o meu ponteiro. A gente tinha lá o vossa mercê, ele virou vós mercê, aí ele virou mercê, aí ele virou você, virou você e se. Antigamente eu diria assim, vossa mercê, irá até a quitanda, né? Hoje eu digo, você vai na quitanda? Né? Então, a nossa língua é uma língua ágil e ela foi, claro, mudando com o passar do tempo. Aí a gente tem uma outra variação, que é a chamada de variação diotópica ou regional, que vai depender da região em que o falante mora, né? Então, a gente tem aí várias alterações de acordo com o local
que é o local de origem desse falante. Então, a gente vai ter algumas mudanças, né? A gente vai ter algumas palavras que são faladas de um jeito numa região e são faladas de outro jeito em outra região, né? Então, por exemplo, né, a gente tem lá a macaxeira, né? Macaxeira, ela é chamada de macaxeira no norte, no nordeste. Lá no sul, no sudeste, ela é chamada de mandioca. No Rio de Janeiro, ela é chamada de aipim, mas é tudo a mesma coisa, né? Então, macaxeira, aipim ou mandioca é a mesma coisa, o que está mudando, o que é o regionalismo. A palavra mexerica também, lá no sul chamam de bergamota, né? Alguns lugares chamam de tangerina, mas ela nada mais é do que uma mexerica, né? Aqui em Santos, se a gente for à padaria para comprar pãozinho, lá em São Paulo a gente compra pãozinho, né? Ou a gente chama também de pão francês em São Paulo, aqui a gente chama de média. Eu vou à padaria e peço 2 médias, 3 médias, né? Lá em São Paulo, se eu chegar na padaria e pedir uma média, vão me dar um café com leite. E são cidades muito próximas, né? E a gente tem essa diferença vocabular aí por uma questão regional. Em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, a 70 quilômetros de distância, eu peço uma média na padaria, me dê um café com leite. Aqui em Santos, eu peço uma média na padaria, me dê um pãozinho, né? Então, essa diferenciação, ela vai se dar de acordo com a região do falante, né? Então, a gente tem alguns falantes que trocam a ordem da frase, por exemplo, em vez de dizer não é, falam é não, né? O nordestino faz muito isso. Vou não, é não, né? Então essa mudança e essa diferenciação, ela se dá por essa regionalização. Então, são diversos os tipos aí de diferença regional, a gente vai ver mais para frente, já falei para vocês, vou passar uns vídeos quando a gente falar sobre sotaque e dialetos do Brasil, a gente vai ver que tem muita coisa aí que vai diferenciar. Aí eu trouxe essa tirinha, que é um gaúcho conversando com um mineiro, né? E o gaúcho diz, na minha terra só tem macho. E aí o mineiro responde, olha, na minha terra é metade macho, metade fêmea, e nós está achando é bom demais. O gaúcho, aplicando a palavra macho com uma terminologia, e já o mineiro aplicando a palavra macho como homem, né? Pessoa do sexo masculino, já o gaúcho dizendo que macho é o cara, né? O cabra macho, o cara que é muito forte, muito firme, né? Um machão mesmo, né? Então, essa variação era regional. A gente agora vai falar dessa variação diastrática, que é uma variação social, né? E a gente sabe que existe muita diferenciação social, principalmente num país do tamanho como o nosso, mas a gente não está falando só do Brasil, existe variação social em qualquer lugar do mundo, né? Então, a gente tem pessoas que tiveram mais oportunidades, menos oportunidades, mas a gente vai ter aí essa variação social. Mais para frente, a gente vai ter uma aula sobre preconceito linguístico, mas hoje vamos falar um pouquinho dessa variação social de uma outra maneira, né? Essa variação social, ela vai estar ligada um pouco com a faixa etária, um pouco com o grau de escolaridade, com o grupo profissional, né, com os jargões de cada profissão. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que tiveram oportunidade de estudo, que vão saber como conjugar um verbo corretamente, os S's, os R's, blá, 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 blá. Uma pessoa que não teve tanta oportunidade de estudo já vai falar de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira um pouco mais menos elaborada, né? Vai comer S's, R's, vai conjugar os verbos talvez de uma maneira errada, mas o importante é que a comunicação se dá, né? E quando a gente estudar preconceito linguístico, a gente vai ver que não existe erro, né? Existe sim formas diferentes de falar alguma coisa. E essa atividade, que essa atividade da fase 2 propõe para vocês, é que vocês entendam essas formas diferentes de apresentar uma ideia, uma fala, né? Então, a gente tem aí pelo Brasil afora várias maneiras, né? Guri, abestalhado, mano, oxente, uai, a gente tem aí várias palavras que são pertinentes de cada região do país e de acordo com a faixa etária ou com a sociedade, né? De acordo com a faixa social que a pessoa está, né? Então, a faixa etária, né? O fator etário, que é o fator de idade, é um fator bastante importante na comunicação,
Por quê? Porque as pessoas mais jovens vão ter uma forma diferente de falar das pessoas mais velhas, né? Como eu disse para você, são sempre os jovens que trazem as palavras novas para o vocabulário, que trazem as coisas diferentes, por isso que tem esse conflito, né, de gerações, esse conflito de idade, muitas vezes, na forma de falar, né? Então, se a gente for comparar um jovem conversando com uma pessoa mais velha, né? Claro que a tirinha que eu vou apresentar para vocês aqui é só uma brincadeira, mas a gente tem aí, em alguns momentos, sim, algumas coisas que acontecem dessa maneira, né? O neto falando com o avô, a velhinha é uma gata, né? Dizendo que ela é bonita, né? O avô fala de que raça, entendendo que é uma gata bicho, né? Eu mandei ver, querendo dizer que ele foi, que ele fez, né? E aí o avô pergunta, que eles foram, né? Você mandou e eles foram, né? Demorou quer dizer, pô, é isso aí, né? Demorou, vamos lá, né? E aí ele fala, o que foi? A condução atrasou? Aí ele fala, tô bolado, né? Tô chateado, tô bolado. O que foi? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada, né? Tu não entende nada, né? E eu vou falar, hoje em dia eu não saco nada mesmo, mas quando eu era jovem sacava muito bem no vôlei e no tênis, né? Então são formas diferentes de usar palavras por faixas etárias diferentes, né? Na verdade, são formas diferentes de se dizer a mesma coisa. Eu também tenho um fator, que é o fator escolaridade. A gente sabe que aqui no Brasil é um país com muita diferença de escolaridade entre as pessoas. Muitas pessoas tiveram oportunidade de estudo, outras pessoas não tiveram. E a gente sabe que, então, esse fator é um fator muito grande aí para essa variação linguística. Então, na escola, a gente vai aprender a falar de uma forma culta, né? A gente vai usar a norma padrão da língua. Então, eu, como professora, por exemplo, tenho a obrigação de chegar aqui para vocês e dar uma aula com um português correto, conjugando todos os verbos corretamente, usando todos os S's, todos os M's, N's e etc. na hora de falar. Mas a gente sabe que no dia a dia, numa conversa mais informal, a gente acaba comendo um S ou outro, comendo uma conjugação verbal, né? A gente sabe que a forma informal de se falar com as pessoas acaba sendo, às vezes, um pouquinho diferente, né, da norma culta, da norma padrão. Eu, como professora, tenho a obrigação de corrigir um aluno quando ele erra, né, quando ele erra um obrigado, obrigada, né, se é menina, fala obrigada, se é menino, fala obrigado, né, então, essas coisas a gente tem que eu, como professora, tenho a minha obrigação profissional de corrigir. Porém, da porta para fora da sala de aula, eu não sou professora, eu sou a Gisele, e eu não vou passar a minha vida corrigindo as pessoas, até porque isso não é nada agradável, né? Isso não é nada legal, né? Eu tenho obrigação, como professora, de corrigir, mas não como uma pessoa, um ser vivente, um ser falante da língua, né? Então, esses termos, né, que a gente vai ver esse conjunto de usos e costumes, né, da língua, vão reger qualquer língua, vão acontecer em qualquer língua, né? Vão ter aí essas variações, vão acontecer em qualquer idioma, em qualquer língua. Então, a gente tem aí um vocabulário que é um vocabulário mais coloquial, né? Por exemplo, eu estou numa sala de aula, estou aqui conversando com vocês, ou se eu estou apresentando uma palestra, né? Apresentando um tema para muitas pessoas, né? Que eu tenho que ter lá um vocabulário mais usual, né? Um vocabulário mais culto, né? Vai ser diferente do vocabulário que eu venha ter com os meus amigos, sentados numa mesa de boteco, conversando, comendo lá um bolinho de bacalhau, tomando uma cerveja. Eu não vou estar tão preocupada, né, com todas essas formalidades da língua. Então, essa variação, né, que a gente chama de variação social, é essa variação de momentos, né, de momentos em que a pessoa está. E aí a gente tem uma tirinha do Chico Bento. Eu gosto muito de trazer sempre o Chico Bento, porque ele é a caracterização do matuto, né, do personagem brasileiro mesmo, né, e ali naquele momento, conversando com a professora dele, a professora tem a obrigação de corrigir, porque ela é a professora dele. Então, ela está falando com ele, ele chega, quais são minhas notas? E ela fala, quais são as minhas notas, Chico? Ela está corrigindo a forma dele falar. E aí, nesse momento, ele responde, e aí, que vou saber, você também fez prova? Né? Isso é lá português que se fale, já para o castigo, mas e amanhã quero você o fino do português. É claro que nesse momento essa professora estava exercendo o seu papel de educadora.
Se ele estiver na rua e uma criança chegar, conversar com ela e falar dessa forma errada, ela não vai ser a chatona da rua corrigir a criança, né? Porque aí você vira o chatão, né? Então, a gente tem que saber o momento em que a gente vai parar para corrigir, a gente sendo professor, vocês, futuros professores, né? A gente tem que saber o momento certo de fazer essa correção, né? E aí a gente vai falar também um pouquinho do fator profissional, né? A gente sabe que cada grupo de profissionais vai ter os seus jargões, vai ter a sua fala própria, né? Por exemplo, um grupo de médicos vai ter palavras pertinentes à sua área, né? Um grupo de advogados vai ter o tal do data vênia, que eles adoram, né? Então, vai ter lá algumas palavras que são ligadas à sua formação profissional, né? Essas pessoas têm os seus vocabulários próprios, mas que eles utilizam apenas entre eles, né? Então, se um médico está entre outros médicos, ele se sente à vontade para falar termos que os médicos vão compreender. É claro que na casa dele, no dia a dia, com outros amigos que não são da mesma profissão, ele não vai usar esse vocabulário, porque ele não vai ser compreendido, né? Então, é nisso que se dá. E aí, aqui a gente tem essa tirinha que eu acho bastante divertida, que é um sujeito que já está com a roupa errada no lugar errado, né? Ele já está com uma prancha de surf, vestido de terno e gravata numa praia, né? Então, ele já está com a vestimenta errada, e aí ele chega também com o vocabulário errado, né? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo, pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. E o surfista olha para ele com aquela cara de que onde você deixou sua nave espacial, né? Você é um ET, você é de outro planeta, né? Então, a gente tem que saber o momento certo de aplicar o vocabulário certo, né? A gente tem que saber em qual momento a gente vai poder falar de uma maneira ou outra, né? Aí a gente vai ter a variação diafásica, que é a variação estilística, que é nela que eu vou me basear para a segunda fase do projeto, é nela que a gente vai se basear nesse tipo de variação linguística para fazer a nossa atividade, que eu já propus para vocês, que vocês já têm aí distribuída por grupos, né? Então, aí a gente vai falar que a língua vai variar de acordo com o contexto comunicativo, né? O que seria isso? Então, de acordo com aquele momento que eu estou falando, com quem eu estou falando, para quem eu estou me dirigindo, né? Para quem é a minha fala. Então, esse contexto vai determinar a forma com que eu vou falar uma coisa ou outra, né? Se eu estou conversando com uma criança, eu vou usar um linguajar mais infantil, um linguajar mais acessível a uma criança. Eu não vou usar palavras, né, altamente elaboradas para uma criança de 6, 7 anos. Eu tenho que fazer que ela entenda o que eu estou dizendo, né? Então, eu tenho que saber a forma que eu vou falar de acordo com o veículo que eu estou usando, e é isso que a nossa atividade vai propor, né? Então, essa variação, que é a variação diafásica, que é a variação estilística, ou seja, que está no seu estilo de falar, né? Ela vai estar ligada, intimamente ligada a esse contexto, né? Então, vai depender da situação em que o falante vai estar naquele momento. Então, numa palestra, eu vou chegar para falar numa palestra, eu não vou usar um vocabulário chulo, eu não vou usar palavras de baixo calão, eu não vou usar palavras feias, né? Eu vou tentar usar o português o mais correto possível, com todos os S's, todos os R's, né? As conjugações verbais, etc, né? Então, a palestra ou uma situação formal vai fazer com que eu fale de uma maneira diferente do que se eu estivesse em casa, com os meus amigos, com os meus sobrinhos, ou com o pessoal conhecido, com os meus colegas, né? Então, uma conversa aqui entre pessoas ali que não tem essa preocupação, né, de elaboração vocabular, ela vai ser mais espontânea, né? Não vai estar tão preocupada com a forma, com as normas cultas da língua, né? Então, aí vai ser uma fala mais informal. Se eu for escrever uma redação, por exemplo, valendo nota, eu não vou usar alguns termos que a gente acostumou a usar na internet, como pra, né, você abreviado, ele, não, né, no lugar de não, eu não vou usar esse vocabulário, porque vai ser considerado errado, né? Vai ser uma prática errada para uma redação que está valendo nota. Então, a gente não pode falar tá, tem que ser está, e a gente não pode falar VC no lugar de você, né? A gente tem que usar termos o mais elaborado possível, porque nós estamos escrevendo uma redação
para ser avaliada, para ser julgada, né? E aí a gente tem essa tirinha que a mãe fala, né? A mãe e o pai falam, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. E ele responde como se ele estivesse num bate-papo na internet. Não é verdade. E os emoticons lá, que é o início do emoticon, é esse daí, dos 2 pontinhos, tracinho, parênteses, né? Depois eles viraram carinha, mas o início do emoticon é esse aí. Então, ele responde como ele responderia num bate-papo da internet, o que prova que realmente a mãe e o pai estão corretos, né? Ele está batendo muito papo na internet. E aí tem um mapa mental, então, do que são essas variações linguísticas, do que vai dizer respeito, elas vão ser diastráticas, né, que vai ser a convivência entre grupos sociais, e a gente pode falar aí de linguagem de advogados, surfistas, moradores de rua. Vamos ter a variação diacrônica, que é o desenvolvimento da história, português medieval, português atual. Se eu pegar um texto lá de 1900, ele vai ter palavras muito diferentes do que a gente usa hoje. Temos as variações diatópicas, que são as diferenças regionais, né? Então, no Brasil, a gente fala celular, em Portugal, a gente fala telemóvel, são palavras diferentes, mas significam a mesma coisa. Aí a gente vai ter a diafásica, que vai depender do contexto comunicativo, né? Então, é a ocasião que vai determinar como que a gente vai falar determinada coisa, né? A gente vai ter algumas variedades, que são as de situação, né? Que vamos dizer qual é o grau da formalidade ou a circunstância, né? As sociais, que vão falar do ambiente em que a gente está falando, também vai entrar aí diferença de idade, classe social. Vamos ter as mudanças históricas, né? Que vão falar sobre textos na mesma língua, escrito em épocas diferentes, vão ter várias diferenças, né? De vocabulário. E vamos falar aí da diferença geográfica, que vai falar sobre palavras diferentes em locais diferentes, né? Então, a gente vai ter esses tipos aí de mudanças, né? Então, vamos entrar agora no que a gente vai, no nosso objetivo, que é falar sobre esses gêneros para a realização da nossa... Desculpa, a gente, estou com uma coceira aqui. Alergia. E vamos falar dos gêneros, né, que nós vamos utilizar para a nossa atividade, que eu já passei a atividade para vocês, é uma mesma notícia para todos os grupos, e cada um deles vai apresentar essa notícia com uma forma diferente de falar. Então, vamos entender um pouquinho mais aí sobre cada um desses gêneros. O primeiro deles é a novela, né? Então, esse autor aqui, Massuri Moisés, ele fez um estudo, né? Ele é da Universidade de São Paulo, e ele fez um estudo muito importante, né? Sobre esse gênero que nós estamos falando da novela, né? E ele vai trazer algumas características, eu me baseei no texto dele para montar essa aula, e ele vai trazer algumas características desse gênero, que é um gênero literário chamado novela. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que a novela está dentro do estilo narrativo, né? E se ele é uma narração, ele vai ter que, então, contar uma história, né? O objetivo principal de uma novela, o que é? Contar uma história. E aí a gente tem várias maneiras de contar uma história. Então, para a gente ter uma novela, eu vou ter que ter uma pluralidade dramática. O que seria isso, né? Ter uns enredos, né? Tem uma história, geralmente uma história central, e vou ter vários mini enredos que vão girar em volta. E aí, dependendo do tamanho da minha história, eu posso pôr lá quantos enredos eu quiser, posso ter quantos núcleos de personagens eu quiser, posso ter uma ação acontecendo lá na periferia, posso ter uma ação acontecendo lá numa grande zona central lá de ricos e tal, posso ter uma ação acontecendo num outro país, como já teve novela aqui como Clone, e outras novelas aí que tinham ações acontecendo em outros países, e aí posso ter vários estilos, né? Vários temperos diferentes aí para fazer a minha história, né? Eu tenho que ter também uma sucessividade, que é um enredo, né? Eu tenho que ter uma história para contar, eu não vou fazer uma novela se eu não tiver uma história para contar. Eu tenho que ter um enredo central, e em cima desse enredo, eu posso criar vários mini-enredos, né? Várias outras coisas que vão acontecendo paralelamente. Não preciso ficar preso numa história só, posso contar várias histórias ao mesmo tempo, desde que eu não me perca nessas histórias. Eu, como autor, eu sou pai de todos os meus personagens, e eu tenho que dar
cabo de todos eles, eu tenho que dizer o que aconteceu com todos os meus personagens e qual foi o desfecho de todas as histórias que eu apresentei. Então, é importante que a gente não deixe buracos. Por isso que eu falo, você vai fazer uma história curta, não coloque muitas historinhas dentro dela, porque você não vai dar conta de fechar todas elas até o final da sua apresentação. Uma novela fica 6 meses no ar. Então, o autor tem tempo de sobra para falar milhares de coisas, fazer milhares de micro-histórias lá dentro, até mudar os desfechos das histórias, né? O autor, ele tem aí essa facilidade do lado dele, né? Então, a gente tem caras e bocas, né? Temos uma foto da Glória Pires fazendo uma cara de espanto, né? Isso é muito importante para a dramaticidade, isso é muito importante para dar a veracidade ao personagem, né? Então, tem as caras, né? Tem tudo isso que o ator passa uma vida inteira estudando para conseguir chegar ao seu nível de interpretação que possa convencer a pessoa que está assistindo de que aquilo que ele está fazendo é uma verdade, né? A gente também tem uma coisa chamada tempo dentro da narrativa, né? O tempo, ele é muito importante. Por quê? Porque é ele que vai determinar a época, né, em que se passa aquela novela, o local onde se passa aquela novela e aquele tempo que estão intimamente ligados, né? Então, é esse tempo que vai determinar, por exemplo, se eu faço uma novela de época, estou falando lá da época dos escravos, por exemplo, né? Então, o autor, quando ele vai fazer uma novela desse tipo, uma novela de época, da época dos escravos, mas ele tem uma pesquisa, né? Eu não posso simplesmente, no meio da cozinha de uma fazenda lá, tem todos os escravos passando, e abrir um computador, né? Eu tenho que ter um mínimo de noção para saber o que eu posso e o que eu não posso colocar numa novela de época. Ela se passa em tal época, não existia computador, não existiam determinadas coisas, e a gente tem que fazer uma pesquisa sobre isso para que exista dentro da história uma coisa chamada verossimilhança. Né? O que é verossimilhança? É verdade, né? É para que haja essa verdade, para que seja verossímil aquilo que eu estou apresentando, né? Quem é que vai ter confiabilidade numa novela de escravos em que eu abri um laptop na mesa? Ninguém, né? Porque, na verdade, né, ou eu sou um ser que veio de outro planeta ou de outro tempo, né? Ou esse autor está completamente maluco, né? Então, essa pesquisa é muito importante. E o tempo, ele está intimamente ligado ao espaço, né? Porque, por exemplo, se eu faço essa novela sobre escravos, é óbvio que ela vai se passar lá numa fazenda, daquele tempo, daquela época, com as pessoas com a vestimenta daquela época, né? Aqui tem uma foto de uma novela de época que tem toda uma pesquisa feita em cima, né? Então, como é que eram os cabelos, como é que eram as roupas, como eram as joias, né? Tudo isso é muito bem pesquisado antes de um autor colocar uma novela no ar. Mas, como eu já disse, uma novela fica 6 meses no ar, né? A gente está falando aqui de uma apresentação que vocês vão fazer de 15 minutos. Então, vocês, obviamente, não vão poder ficar colocando 1000 tramas no meio da apresentação de vocês, porque não vai dar tempo, né? Não tem como eu dar o desfecho, né? Quando eu apresento uma história, eu tenho que dar o desfecho dela. Eu não posso deixar o meu público na incerteza do que aconteceu, né? Eu preciso dar a certeza para ele, eu preciso dizer, olha, esse personagem que era mau, que era bandido, ele foi preso, ou ele foi morto, ou ele mudou, ou ele foi castigado, enfim. Eu preciso dar fim, né? Eu preciso dar todos os rumos dos meus personagens, né? Então, a minha linguagem também tem que ser uma linguagem clara, porque a novela tem que ser acessível para todas as idades, para todos os públicos, e eu tenho que ter uma linguagem clara, objetiva, sem muitas palavras difíceis. Eu tenho que pensar que, por exemplo, a novela passa na TV aberta. A TV aberta é uma TV de acesso de muitas pessoas que não tiveram uma oportunidade de estudo, que não tiveram uma oportunidade de entender algumas coisas, então o meu vocabulário vai ter que ser nivelado por baixo, eu tenho que me preocupar com isso, né? Eu também vou pensar nos meus personagens. Eu posso colocar quantos personagens eu quiser na minha história. Se eu quiser ter uma história com 300 personagens, eu posso ter. Mas eu tenho que sempre imaginar que se eu tenho 300 personagens na minha história, eu tenho que ter tempo hábil para falar e dar fim a todos eles. Eu preciso dizer o que aconteceu a cada um deles. Eu não posso, eu sou pai dos meus personagens, eu sou mãe dos meus personagens, e eu tenho que dar conta para o meu leitor, para o meu telespectador, o que aconteceu com cada um.
né? Então, a gente precisa imaginar que se eu tenho alguns personagens e algumas histórias acontecendo, eu tenho que ter tempo hábil para dar desfecho a todas elas. Geralmente, quando se faz uma narração numa redação, a gente não tem esse tempo hábil. Então, a gente vai falar de um personagem, dois personagens no máximo, contando uma historinha bem curta, né? Como essa proposta que eu fiz para vocês, que está falando de um personagem, um fato ocorrido com um personagem, que vai envolver lá um policial, enfim. Então, a gente precisa tomar cuidado para não se perder, né? E aí eu vou ter que ter um enredo. Para fazer uma história, para fazer uma narração, eu tenho que ter algo para contar, né? Eu tenho que ter um mote, né? O que é esse mote? É o que eu vou falar, é o que vai ser minha história. Em torno de que vai girar a minha história? Ah, a minha história vai girar em torno de uma invasão extraterrestre. Ótimo, vou falar da invasão extraterrestre, vou ambientar para isso, né? Vou falar que os ETs chegaram lá na Terra, invadiram, eles eram verdinho, tinha duas orelhinhas pontudas, enfim, vou fazer toda a ambientação para isso. Não, o meu enredo não vai ser esse, não. Ah, eu vou falar sobre uma história de amor, né, muito trágico e tal. Ah, não, eu quero falar sobre viagem ao passado. Ah, eu quero falar sobre vidas passadas. Ah, eu quero falar sobre reencarnação. Eu quero falar sobre espiritismo. Eu quero falar sobre ficção científica. Sempre eu posso escolher qualquer tema, eu posso escolher qualquer coisa. A imaginação do autor, do escritor, ela é infinita, ela é livre, só que eu tenho que sempre me preocupar com a verossimilhança, com a verdade, né? Então, se eu vou escrever uma história sobre ficção científica, eu tenho que ter um mínimo de pesquisa para falar sobre isso, eu não posso começar a falar sem ter nenhum dado, eu não posso fazer uma história que se passa dentro de um hospital e começar a dar um monte de dados errados, termos errados, doenças erradas, enfim, eu tenho que ter um mínimo de pesquisa, eu preciso ter, uma novela tem uma equipe muito grande de pesquisadores toda vez que começa, mas torna a dizer, uma novela fica 6 meses no ar, então há tempo para se fazer tudo isso, né? E aí, quando eu faço também uma novela, eu tenho que imaginar que se aquilo vai ser filmado, eu preciso colocar coisas no meu enredo que sejam fáceis de eu reproduzir, né? Então, eu vou falar assim, então uma nave espacial pousou no meio do campo. Bom, eu tenho que ter a possibilidade de filmar isso, né? Ou seja, por computação gráfica, seja como for, eu tenho que botar lá uma nave descendo no meio do campo de futebol. Eu estou falando que aquilo vai acontecer na minha história, ela é uma história gravada em vídeo, eu tenho que ter a viabilização disso. Se é uma história gravada só pelo rádio, né, que se chamava radiodramatização, e que hoje já virou uma febre muito grande aí nesses podcasts, tem vários podcasts, tem várias novelas em podcast. No podcast, a gente pode colocar o que a gente quiser, né? Afinal de contas, o podcast é só falado. E aí a gente tem toda uma coisa que vocês podem até pesquisar para ver, que é a parte da sonoplastia. Eu quero fazer o som de cavalos chegando. Como é que eu faço o som de cavalos chegando se eu não tenho cavalos ali no estúdio de rádio? Eu pego 2 cocos e vou batendo, e aqueles cocos vira o casco do cavalo. Como eu faço uma tempestade? Ah, eu pego uma bacia de água e bato um metal dentro da água, sei lá. Enfim, tem várias sonoplastias muito divertidas. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar vários efeitos sonoros, né? Pode procurar por sonoplastia, efeito sonoro, tem várias coisas legais. Vocês podem procurar lá, sonoplastia de novela de rádio. Vocês vão achar umas coisas bem divertidas que dá para fazer. Bom, ainda falando sobre novela, a gente tem que ter um foco narrativo, né? O que é esse foco narrativo? Tem que ter um fio condutor, né? Eu tenho que ter um enredo que tem começo, meio e fim. Toda história tem começo, meio e fim. Não importa, né? Se o autor resolveu começar a contar essa história pelo fim, ele até pode, mas ele vai ter que, em algum momento, apresentar o começo dela e o meio dela. Então, é indissociável esse começo, meio e fim. Eu não tenho como me livrar disso numa narração. Eu preciso ter um começo, meio e fim, porque é o meu fio condutor, né? E os meus personagens vão ter uma história, né? Nascimento, vida e morte, todo mundo tem isso, né? Então, a gente precisa estar preocupado com essa parte, né? Com esse espaço, com essas
com essas coisas que a gente vai elaborar para os nossos personagens. E a gente tem que tomar cuidado também, porque se a gente está fazendo uma redação para o Enem, por exemplo, que vai ser uma redação de 30, 40 linhas, eu não posso ficar me complicando muito, porque eu preciso dar conta, né, daquele espaço, daquele tempo, daquele foco narrativo, eu preciso dar conta de tudo. Então, eu preciso ter o começo, meio e fim muito mais rápido do que numa novela que fica 6 meses no ar. Eu posso ter, numa novela de 6 meses, eu posso ter o começo acontecendo aí em um mês e meio, o meio acontecendo em 4 meses e o fim acontecendo em um mês e meio. Eu posso dividir a minha história dessa forma porque eu tenho tempo hábil para isso, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que estar sempre pensando, quando a gente começa, a gente tem que estar pensando de como vai ser o fim. Eu tenho que ter em mente o meu fim, para não me perder nesse fio, né? Nessa narração, né? Então, aí a gente entra aí num outro estilo, que é o gênero do humor, né? Também é uma proposta que eu fiz aí, que vocês podem utilizar. E hoje a gente tem vários exemplos de humor muito legais, que vocês acham no YouTube, tem vários grupos que fazem historinhas, né? Tem o Porta dos Fundos, que faz muita dramatização com humor, né? Eles fazem piada de um monte de coisa, é bastante legal, né? O humor não tem fronteiras, né? O humor ele tem aí uma forma bem peculiar de mostrar as coisas, e a gente tem Porta dos Fundos, tem os melhores do mundo, tem TV Pirata, que foram os precursores lá atrás, né, dessa dramaturgia, né, do humor na TV. Então, a gente tem aí vários exemplos e várias referências, né? O ser humano ele se difere de outros seres vivos porque ele tem a capacidade de rir e de provocar o riso, né? Outros seres vivos não têm essa capacidade. E rir é muito gostoso, né, gente? Ver uma coisa engraçada, ver uma piada, né? Sempre mexendo, o humor sempre vai mexer com aquilo que é inusitado, com aquilo que é diferente, né? Igual tinha aquele quadro do Tá no Ar, né? O Tá no Ar também foi um outro programa que trouxe bastante humor para fazer de uma forma dramatúrgica do humor, né? Esses filmes de comédia, né? Tinha lá no Tá no Ar o cara que falava foca em mim, e aí o sujeito jogava uma foca de pelúcia nele, né? É inusitado, né? Isso tudo, o humor sempre vai tratar muito em cima do inusitado. E aí vai ter formas diferentes de manifestar essas histórias, né? Então, a gente acaba rindo sempre de alguma situação que vai parecer absurda, inesperada, inusitada, surreal, né? Toda piada ela vai ter esse mote, né? Vai ter esse propósito. A notícia que eu dei para vocês trabalharem já é uma notícia, de certa forma, inusitada e engraçada, né? Trabalhar nela com humor pode ser bastante interessante, mas dá para transformá-la em drama também, né? Dá para transformar aquele personagem num doente psicótico, né? Dá para transformar ele numa pessoa que sofreu abuso na infância, mas dá para transformar ele num cara irônico, cínico, né? Dá para transformar ele no que eu quiser. Eu sou a autora do texto. Eu agora sou dona daquele personagem, né? Que vocês vão fazer a história. E aí vocês vão fazer a história de acordo com aquilo que vocês acharem que cabe melhor. Vocês precisam fazer uma coisa inédita? Não, vocês podem pegar algum programa de humor, pegar um Porta dos Fundos, pegar alguma coisa e se basear, um Melhores do Mundo, um Tá no Ar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem colocar quantos elementos vocês quiserem na história de vocês, desde que o centro, né, a alma da história se permaneça inalterada. Um sujeito que estava sendo procurado pela polícia, foi publicada uma foto dele no jornal, ele não gostou da foto e mandou uma outra foto para a polícia. É um caso inusitado, claro, a gente não pode deixar de imaginar que isso é uma coisa engraçada, mas é esse o fato. Em cima desse fato, se eu vou colocar mais personagens, teve um grupo para mim, por exemplo, na outra faculdade que eu dou aula, teve um grupo que pôs o personagem como sendo uma mulher e não um homem, porque era uma sala só de meninas, e me perguntaram, professora, em vez de ser um homem, pode ser uma mulher? Pode, desde que você mantenha o centro da história inalterado, né? Então, a gente sabe que a gente tem alguns tipos de textos, né? Com humor, como cartoon, charge, tiras de jornal, piada,
humor de crítica, né? Tem aquele jornal sensacionalista que tem umas coisas bem engraçadas, né? Que aparecem às vezes na internet, esses memes, né? Tudo isso meme, por exemplo, é uma linguagem nova, né? É uma forma de fazer humor mais moderna. O meme surgiu com a internet, que surgiu aí, com o Instagram, né? Com essa coisa de fazer piada com alguma cena recorrente, enfim. Dentro desse gênero, né? Os autores vão também, não é porque é humor que eu posso escrever qualquer coisa, também existe pesquisa, existe tudo isso para se fazer uma história de humor, né? E também ele vai seguir as mesmas regras da narração. Também vai ter personagem, também vai ter história, enredo, vai ter começo, meio e fim, como qualquer outra narração. Ele é só um tipo diferente de narração, com essa coisa engraçada, né, que o humor tem que trazer, com essa coisa inusitada do humor, né? Então, a gente tem que entender que o humor ele tem que ser acessível para o meu público, eu tenho que saber para que público que eu estou apresentando, né? Se eu fizer uma coisa de humor mais elaborada, eu sei que uma criança não vai entender, então aquele não é meu público, né? Meu público, quem é meu público? Meu público é uma pessoa com uma faixa etária mais elevada, não é para criança. O humor para criança, ele já é diferente. O humor para criança é uma coisa meio trapalhões, né? Meio gordo e o magro, né? Três patetas, é aquela coisa da brincadeira de um bater no outro, enfim. Então, a gente tem que entender também o público que a gente quer atingir, né? Aí a gente tem um outro gênero que eu também propus lá, que é a entrevista, né? Como eu posso contar uma história por meio de entrevista? Como que eu posso fazer? Eu posso entrevistar o bandido, eu posso entrevistar um policial, eu posso entrevistar a mãe do bandido, eu posso entrevistar a esposa do bandido, eu posso, né? Aí a minha criatividade é livre. Eu posso, desde que eu conte a história central, né, eu posso fazer da forma que eu quiser. Então, a entrevista ele é um gênero textual, que ela é muito utilizada em jornal, revista, televisão. A gente tem aí um programa de entrevistas no ar, que é o programa do Pedro Bial. A gente teve o programa do Jô durante muitos anos no ar. Hoje a gente tem também o programa da Tata Werneck, que ela utiliza a entrevista de um modo cômico, de um modo engraçado. Ela mistura a entrevista com o humor, né? Que é o Lady Night, que é o programa da Tata Werneck. Então, assim, a gente tem vários caminhos, né, para contar a nossa história. A gente tem várias formas diferentes de contar uma história. E aí, dentro da entrevista também, eu vou ter diversos tipos de entrevista, né? Eu vou ter entrevista de emprego, vou ter entrevista psicológica, entrevista social, mas aqui a gente está falando daquela entrevista que seria a entrevista jornalística, né? Como que a gente vai fazer entrevista num programa como Pedro Bial, como Conversa com o Jô, ou outros que existem por aí, né? Tem o do Gentili, tem vários outros aí programas de entrevista. Então, a entrevista pode estar inserida num telejornal, pode estar inserida num jornal escrito, pode estar inserida numa revista, né? Então, eu tenho aí várias formas de empregar a minha entrevista, né? Eu posso fazer uma entrevista como essa que vocês estão vendo na imagem, aí um sofazinho meio tipo programa do Jô, né? O entrevistador ali numa mesa, as entrevistadas no sofazinho, alguém filmando, isso vai para a televisão. Também posso fazer entrevista no podcast, né? Um texto só falado, né? Então, o gênero da entrevista, ele é obviamente marcado pela oralidade, né? Porque as pessoas vão falar o tempo todo. E para eu ter uma entrevista, eu preciso ter um entrevistador, né? Alguém que vai fazer as perguntas, e tenho que ter um entrevistado, que é aquele que vai responder as minhas perguntas. No caso de uma história, eu vou contar essa história por meio do meu entrevistado. Eu vou entrevistar alguém que está ligado a essa pessoa da notícia, que vai me contar o que aconteceu e por que aconteceu daquela forma. Eu vou entrevistar o psicólogo do cara, eu vou entrevistar a mãe do cara, eu vou entrevistar a mulher do cara, ou o próprio cara. Encontrei o cara e vou entrevistar ele, falar por que ele fez aquilo, enfim. Né? A criatividade, ela é vastíssima, né? Então, a gente sabe que a entrevista ela tem uma função social importante, porque ela vai contar para a sociedade, né, o que acontece, vai servir às vezes como exemplo, como modelo, né? Uma entrevista, uma história de vida acaba às vezes servindo para outras pessoas, né? Então, as palavras que vão ser ditas pelo entrevistado,
Quando a gente faz uma entrevista escrita, né, a gente acaba fazendo aquela anotação, né, uma entrevista que a gente grava e depois transcreve, é assim que se chama, né, que é uma entrevista que vai para um jornal ou para uma revista, né, a gente tem que ser o mais fiel possível a tudo aquilo que o meu entrevistado falou. Então, se ele ri no meio da minha entrevista, eu coloco lá entre parênteses risos, né? Eu tenho que ser muito fiel ao que ele me disse, porque eu estou transcrevendo as palavras dele, eu tenho que ser fiel com aquilo, né? Algumas entrevistas são mais formais, outras são mais informais. As entrevistas que o João fazia eram informais, as entrevistas que o Bial faz são também um tanto informais, as entrevistas que a Tata Werneck faz são absolutamente informais, porque ela coloca muito do humor junto, né? Então, aí a gente tem vários tipos de entrevista. A gente também tem como característica, né, os textos eles vão ser mais informativos ou opinativos. O que significa isso? Quando eu vou entrevistar uma pessoa, eu tenho que, no mínimo, ter feito minha lição de casa, eu tenho que saber alguma coisa da vida dessa pessoa. Se essa pessoa está indo lançar um livro, e ela vai no meu programa de entrevistas lançar o livro dela, eu tenho que, no mínimo, ter lido o livro dela para poder entrevistar. Né? Então, eu tenho que saber da vida do meu entrevistado antes de entrevistar, eu tenho que estudar a vida dele. E a minha linguagem vai ser uma linguagem oral, vai ser uma linguagem menos formal, dependendo do meu entrevistado, né? A gente vai ter um discurso mais direto, porque a gente vai perguntar para ter a resposta. Então, né? Isso quando a gente não pega um entrevistado que é meio chato, mas o ideal seria que se a gente tivesse um entrevistado que você perguntou, ele respondeu o que você perguntou, né? E aí a gente vai ter uma mescla dessa linguagem formal e informal, porque vai depender muito de quem é o meu entrevistado. Né? Se eu estou entrevistando uma pessoa simples, uma pessoa humilde, eu vou ter uma linguagem mais informal. Se eu estou entrevistando um deputado, um presidente da República, eu vou ter uma linguagem mais formal, né? Então, tudo vai depender de quem é meu entrevistado. A entrevista, ela sempre tem uma estrutura, né? E ela tem lá uma regrinha, né? A gente vai seguir aí uma listinha, a gente tem que ter um tema, né? Que é aquilo que a gente vai falar, então, o que eu falei, eu tenho que saber um pouquinho da vida do meu entrevistado para poder montar a minha entrevista, eu tenho que ter o tema da entrevista, e aí, por exemplo, no caso da nossa notícia lá, o tema da minha entrevista é o porquê aquele personagem, né, aquela pessoa, aquele homem procurado, não se deixa muito claro naquela notícia o porquê ele estava sendo procurado, e vocês podem criar isso, né? Por que aquele homem acabou tendo a atitude que ele teve de achar que a foto dele não era legal e mandar uma notícia, uma foto diferente dele, né? Por que isso, né? Tem um aspecto psicológico disso tudo, né? Desse cara querendo se mostrar quem ele realmente é, ou ele se achou feio na foto, ele quer mandar uma foto em que ele está mais bonito, enfim. Tem aí N motivos que a gente pode explorar para fazer a nossa apresentação, né? E aí eu tenho que ter um roteiro. Nesse roteiro, o que eu tenho que ter? O meu roteiro de perguntas, né? Eu tenho que saber quais são as perguntas que eu vou fazer para o meu entrevistado e eu tenho que estar preparado como entrevistador a resposta que ele vai me dar. Por exemplo, eu faço uma pergunta e eu espero que ele me dê uma baita resposta e ele fala, eu tenho que estar preparada para isso. Eu, como entrevistadora, eu tenho que estar preparada para o cara responder só, pode ser. Não, eu tenho que tirar do meu entrevistado a resposta, eu tenho que ser um saca-rolha, né? Então eu tenho que fazer perguntas e tenho que estar sempre estimulando esse entrevistado que ele me dê as respostas que eu quero que ele me dê, né? Então, eu tenho que estudar esse entrevistado por causa disso também, né? Eu tenho que saber se ele é um cara tímido, se ele é um cara que fala fácil, se ele é um cara que é mais difícil de dar os dados para mim, né? E aí esse roteiro vai me ajudar nesse sentido, né? Eu tenho que ter um título para minha entrevista. Quando a minha entrevista é uma entrevista que vai ser impressa num jornal, que ser impressa numa revista, né? Eu tenho lá, ó, entrevista com Eduardo Pereira, apontamentos sobre sua nova obra. Esse é o título da minha entrevista, porque essa entrevista foi publicada, por exemplo, numa revista, né? Então, numa revista diferente, numa revista eu posso fazer uma parte introdutória, né, escrita lá, falando sobre o meu entrevistado e depois entrar com a entrevista. Vocês vão ver aí exemplos de entrevistas de jornal, de revista, é diferente de uma entrevista televisionada, né, de um programa de revista, né. E aí a gente também tem que fazer uma revisão no final, né? A gente tem um roteiro e a gente pegou, fez essa entrevista, transcreveu essa entrevista e antes de publicar eu tenho que
olhar para ver se está tudo correto, né? Se não tem nenhum problema, se eu não estou publicando lá alguma coisa que no meio da entrevista o cara falou, olha, vou te contar, mas fica só entre nós, eu tenho que ter esse respeito, essa ética, né? Quando é uma entrevista escrita. Quando é uma entrevista de televisão, né, ela é muito pai bola, né? Você falou, o cara respondeu, ele sabe que tem uma câmera ali na frente dele que aquilo não vai ser cortado, né? Mas quando é uma entrevista que vai ser publicada por escrito, eu tenho que tomar certos cuidados, né? Aí eu tenho esse outro gênero, que é o gênero sensacionalista. Ainda existem alguns entrevistadores, alguns apresentadores que utilizam esse estilo sensacionalista. O grande precursor que vocês podem pesquisar sobre ele se chamava Gil Gomes. Gil Gomes tinha um programa de rádio que era absolutamente sensacionalista, né? O que é ser sensacionalista? É usar o drama, é usar a desgraça alheia para fazer notícia, né? Então, aqui é um programa que existia na extinta TV Tupi, que depois virou SBT, eu acho que aqui agora já era SBT, né? Esse programa aqui agora era um programa também absolutamente sensacionalista, mostrava muita morte, mostrava chacina, mostrava muito sangue, né? E tem muita gente que gosta, tem muita gente que liga a televisão para assistir aquilo, né? Então, esse jornal aí, esse aqui agora, ele foi exibido lá na década de 1990, é SBT, já era SBT, e ele é um exemplo muito claro desse jornalismo sensacionalista. Lá na coluna desse Memória da TV, que esse jornalista Daniel Castro escreve, ele falou muita coisa sobre esse programa e ele até falou de um dia em que esse programa aqui agora apresentou ao vivo o suicídio de uma adolescente. A gente chega a esbarrar na crueldade, né? Como é que você filma um suicídio e não impede que ele aconteça, né? Tudo pela notícia, né? Tudo pelo dinheiro, tudo pelo clique, né? Hoje em dia é tudo pelos cliques, né? Tem muita gente que fica lá filmando uma desgraça alheia e não se põe a ajudar. Por quê? Porque o filme que ele está fazendo vai dar muito mais dinheiro do que se ele parar para ajudar. Então, o sensacionalismo vai se valer, né, desse tipo de notícia que envolve desgraça, sangue, né, morte, roubo, chacina, né? Então, é um espetáculo para as pessoas que gostam desse tipo, né? Então, tinha esse jornal aqui, que é um jornal que se chamava Notícias Populares. Meu pai costumava dizer que esse jornal ele era tão sensacionalista que se você espremesse ele, saía sangue dele de tão terrível que ele era, né? Olha só a notícia de capa do jornal, né? Médico afirma, o bebê diabo nasceu no ABC e coloca uma fotinho lá com chifrinho na cabeça da criança, né? Então, esses jornais, essas revistas, esses programas que acabaram vindo para a televisão, como aqui agora, eles vivem da desgraça alheia mesmo, né? E tem muita gente que gosta, viu, gente? Então, tem ainda hoje, acho que tem o Datena, tem alguns desses caras ainda hoje que fazem esse tipo de programa, né? Que fazem esse tipo de exploração com a desgraça alheia, né? E aí é bom que um jornalista sério saiba o que é o sensacionalismo para que ele não caia, né, na armadilha de acabar fazendo uma notícia que chegue a ser sensacionalista, né? Aí eu peguei a definição aí do que é sensacionalismo, no dicionário diz que sensacionalismo significa uso, feito e divulgação de notícias exageradas ou que causem sensação, que choquem o público, sem nenhuma preocupação com a verdade. Então, gente, o sensacionalismo, ele esbarra muito com a fake news também, né? Vale tudo para que eu tenha uma notícia que gere muito, né? Gere muitos cliques na internet. Hoje em dia, todo mundo vive em torno dos cliques, né? Em função dos cliques. Então, nem me importa que seja verdade, que seja mentira. O que eu quero é aparecer. O que eu quero é que a minha notícia viralize, né? O tal do viralizar, né? Hoje se chama viralizar, né? Antigamente vendia jornal. Antigamente, uma notícia dessa ia para a banca de jornal e esgotava os jornais. Até na hora do almoço não tinha mais nenhum jornal na banca, nenhuma banca, né? Eu ficava sabendo que aquele jornal tinha publicado pelo rádio ou pelo lugar, todo mundo saía para comprar o jornal, todo mundo queria ver, né? Então, a gente não pode confundir o sensacionalismo com o jornalismo popular, né? A gente tem um jornalismo popular
que vai ter uma linguagem mais simples, que vai estar mais próxima do leitor, mas que ele tem a sua preocupação com a verdade, né? O sensacionalismo, ele não tem preocupação com a verdade. Ele faz tudo, né? Inclusive a fake news, para aparecer e para viralizar, né? Então, o jornalismo popular, ele é diferente do jornalismo sensacionalista. O jornalismo sensacionalista sempre vai ser exagerado, sempre vai ter algum detalhe trágico, algum detalhe mórbido, né? Enfim. Aí, a gente sabe que todas as interpretações são tendenciosas. O que é uma interpretação tendenciosa? Né? O meu entrevistado falou que meu namorado, ele às vezes era um pouco violento, e aí eu publico assim, mulher declara que o namorado a estuprava diariamente, a fazia sofrer horrores, né? Então, na verdade, todas as interpretações, quando se faz um jornalismo sensacionalista, elas são sempre muito tendenciosas e não tem nenhum compromisso com a verdade, né? São sempre informações distorcidas, tiradas do contexto, né? Hoje em dia se fala muito disso, né? De tirar a notícia do contexto, de tirar aquilo de um contexto que possa me dizer, aquilo lá está em outro contexto, você está vendo por uma forma errada, né? Então, muitas vezes, as frases que os entrevistados falam são retiradas desse contexto para que o cara que está dando a notícia lucre com isso, né? Sempre, tudo está sempre girando em torno do lucro, né? Essa imagem é interessante, né? Um jornal sensacionalista, a pessoa vendo um jornal sensacionalista saindo sangue de dentro da televisão. É mais ou menos como funciona aí esse gênero sensacionalista. E esse gênero sensacionalista, ele vai sempre se valer de mensagens chocantes, de apelo emotivo, sempre vai falar, coitadinha, ela sofria, ela vivia sob a surra do marido diariamente, sempre vai ter coisas muito apelativas, né? E vai ser coisas sempre muito emocionais, que choquem a população, que choquem a opinião pública, né? Sempre alguma coisa que vá de encontrar, eu vou falar de uma escola que judiava das crianças, que amarrava as crianças. Eu vou colocar isso vai dar notícia, isso vai dar popularidade para mim, né? Não importa se é verdade, se é mentira, se aquela cena foi montada ou não, né? O importante é que eu preciso, né, através desse jornalismo sensacionalista, ganhar alguma coisa, notoriedade, dinheiro, popularidade, venda de jornal, cliques na internet, viralização, seja como for, né? Que é o caso do Aqui Agora, lá naquele programa do SBT que apresentou uma moça cometendo suicídio ao vivo, né? Isso tudo barra a crueldade, né? Então, aqui, ó, cobertura de tragédia. Será que daria para a senhora chorar olhando para a câmera? Porque, é claro, né, a pessoa chorando, olhando para a câmera, isso vai fazer com que eu venda, né? Isso vai fazer com que as pessoas olhem, que as pessoas vejam, cliquem muitas vezes, né? Então, é nisso que se baseia esse sensacionalismo. E aí eu entro com os dados da nossa segunda fase, e eu peguei uma notícia verdadeira, uma notícia que saiu no jornal mesmo, e a manchete dizia o seguinte: o homem procurado não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra. Ex-modelo disse que com a nova foto, chances de policiais britânicos o encontrarem aumentariam. Então, já temos aí algumas dicas. O bandido é um ex-modelo. Policiais britânicos significa que isso se passa lá na Inglaterra, e isso significa que o cara tem algum problema, né, de autoafirmação. Preciso que seja um ex-modelo na Inglaterra? Não, posso adaptar isso, né? O que eu preciso manter é essa história. Homem procurado não gosta de foto divulgada e sugere outra. Essa é a informação que todos vocês vão ter que manter nas suas histórias. Todas as histórias têm que ter essa informação. Se for um homem, se for uma mulher, não importa se quiserem trocar o sexo do bandido, mas essa história do não gosta da foto divulgada pela polícia e sugere outra, isso tem que ser mantido. Bom, aí vem aqui, um homem procurado no Reino Unido ficou insatisfeito com a foto dele publicada pela polícia e sugeriu que os policiais trocassem seu retrato por um que ele acreditava estar com melhor aparência. Stephen Murphy, de 33 anos, é procurado pela polícia de Lincolnshire
porque deveria ter aparecido no tribunal em 9 de julho para responder a acusações de furto. Sabemos, então, que ele é ladrãozinho. Na quarta-feira, dia 24, né, depois do dia 9, né, a polícia publicou uma foto dele nas redes sociais, pedindo para que a comunidade o denunciasse caso soubesse seu paradeiro. Então, qual é a prática comum, né? A polícia foi lá, publicou a foto para, se alguém reconhecesse, fazer uma denúncia, nem que seja uma denúncia anônima. Murphy diz ser ex-modelo, viu sua foto em um post de um jornal local, o Lincolnshire Reporter, e mandou para a publicação, como sugestão, uma outra foto sua, em que afirma estar mais bonito, mais fácil de ser identificado e desafiando a polícia a encontrá-lo. Não usem a pior foto minha. Durante 3 dias eu estive em uma loja frequentada por policiais em Boston e ninguém foi capaz de me reconhecer. Postem esta, né, e manda uma outra foto. Vai ser melhor para vocês, disse Stephen Murphy, segundo o jornal Lincolnshire Report. Stephen, mais conhecido pelo apelido de J.R.V. Murphy, ex-modelo que já foi eleito Mr. Boston, ainda postou a mesma foto em sua conta do Facebook, onde ele se define como mais bonito que o jogador David Beckham. Essa notícia foi colocada lá, foi posta no jornal Portal do G1, no dia 26 de julho de 2019, às 8h36. Essa notícia pode ser encontrada aí em vários sites, eu pesquisei vários sites diferentes. Bom, então, além do novo retrato, Murphy enviou uma foto do que parece ser ele apontando o dedo do meio para a nuca de um policial, ou seja, ele é um desregulado da cabeça, né? Então, aqui está a foto dele que foi publicada, né? A primeira foto, que é essa aqui, é a que a polícia publicou, aqui a foto em que ele diz que ele é mais bonito que o David Beckham, e aqui uma foto que ele tirou pelas costas de um policial, mostrando o dedo na nuca do policial. O cara é né? É um abusado, né? Bom, então, em cima disso, qual é a proposta, né? A proposta é que se faça uma dramatização para ser apresentada no dia 29/4, valendo pela fase 2 do projeto. Então, o que vocês vão ter que fazer até o dia 29/4? Até o dia 29/4, vocês têm que ter essa dramatização por escrito, ou seja, um roteiro escrito do que vocês apresentarão para mim. É esse roteiro escrito que vocês vão colocar lá na liga, já sabem, de uma forma individual, cada um colocando o seu, com o seu próprio nome, mas ele vai ser igual para o grupo todo. Então, reescreva a notícia dada de formas diferentes, com títulos diferentes, mas com o mesmo conteúdo. Cada grupo deve escolher um estilo. A atividade deverá ser apresentada em forma de teatro. Podem ser criados novos argumentos, novas histórias que envolvam o personagem, mas o tema central tem que permanecer inalterado. E são os estilos que eu proponho aqui: programa de humor, cena de novela, programa de entrevistas, telejornal ao vivo, programa sensacionalista. Posso, dentro de cena de novela, dividir como drama, terror, humor, né? Posso dividir aí como várias frentes da forma que eu quiser. Aí, caso o grupo prefira, pode ser feito um vídeo e apresentado para a sala. Porém, tem que ser em forma de teatro. Ou seja, vocês vão se juntar, vão para um lugar, vão gravar o teatrinho de vocês, vão ter a oportunidade de gravar, desgravar, errar a fala, ter os erros de gravação. Teve um grupo na outra faculdade que fez um muito divertido, e no final eles apresentam os erros de gravação. Foi muito interessante, foi muito divertido, porque eles gravaram lá na casa de uma das meninas, e foi bastante engraçadinho o jeito que eles fizeram. Acho que a forma de vídeo é melhor, porque a gente tem problema de tempo, né? Nós temos 2 aulas para apresentar todos os grupos, então, se todo mundo trouxer um vídeo de, no máximo, 15 minutos, dá tempo para todo mundo apresentar a sua história e sobra tempo ainda para a gente discutir. Então, quem quiser fazer um vídeo disso daí, pode fazer.
sem o menor problema, trazer isso em vídeo para a sala e apresentar o vídeo para a sala, sem ter que representar para a sala, que muita gente se sente desconfortável de fazer essa representação teatral. Talvez gravando um vídeo fique mais fácil, mais cômodo para todo mundo. Então, eu tenho aqui os grupos, né? O grupo 1, que vai fazer uma cena de novela, de drama. Caso algum grupo mude de ideia depois dessa aula, por favor, me avise. Mas eu já tenho aqui o grupo 1, que vai ter das 19h10 às 19h25 para apresentar o seu trabalho. Os integrantes são Daniela, Denner, Gabriela, Jamile, Marcel e Rafaela. Todos têm que participar, né? Por isso que o vídeo é mais interessante, porque aí todos participam, todos aparecem, né? Então, é importante que todos participem. O grupo 2 vai fazer um programa de humor no estilo Porta dos Fundos, Melhores do Mundo, Tá no Ar, né? Qualquer um desses, os integrantes vai ter das 19h25 às 19h40 para sua apresentação. Vai ser Gabriela, Irivando, Jaqueline, Manuel, Nathalie, Rosane, Stephanie e Thaís. Aí temos o grupo 3, que vai fazer um programa de entrevistas no estilo programa do jogo, Conversa do Piau, Tata Werneck, e aí qualquer um programa de entrevista. Vai ter das 19h40 às 19h55. Vai ser a Daiane, a Larissa, a Lucimar, Maria Carolina, Patrícia e Tatiane. O grupo 4, que escolheu o programa sensacionalista no estilo Cidade Alerta. Pode pesquisar lá os programas antigos lá do Aqui e Agora, Gil Gomes, né? Pesquisem Gil Gomes, vocês vão ver a forma que o Gil Gomes fazia, né? E tem das 19h55 às 20h10, vai ser Ana Beatriz, Eduarda, Isabel e Thalita. O grupo 5, que escolheu um telejornal ao vivo, no estilo Jornal da Globo, Jornal Hoje, né? Todos esses telejornais que a gente está acostumado a ver. Vai ter das 20h10 às 20h25, vai ser Beatriz, Flávia, Isabela, Gessiara, Liliane e Michele. E aí, acabamos, então, aqui a nossa apresentação. Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês qual é a atividade, o que vocês têm que fazer e o que vocês vão ter que entregar lá na Liga no dia 29, até o dia 29. O que vocês vão postar na Liga é o roteiro, né, o roteiro dessa peça escrita. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer uma narrativa escrita e uma para apresentar, né? Então, nada mais é do que fazer uma redação do que vai ser a apresentação de vocês. O que eu quero que vocês entreguem na Liga é essa redação, que vai ser um produto coletivo, a sala toda vai fazer, o grupo todo vai fazer junto, cada um vai escrever um trecho e tal, e é esse texto que vocês vão postar lá na Liga para mim. Então, vai estar valendo metade da nota pelo texto postado na Liga e metade da nota pela apresentação feita para a sala, que pode ser em forma de vídeo. Eu até aconselho que vocês façam em forma de vídeo. É mais confortável, é mais cômodo e é até mais rápido para que todos vocês consigam se apresentar. Tá bom? Todo mundo tem celular, todo mundo consegue gravar vídeo hoje. Gravar vídeo é muito fácil, é muito rápido, dá para editar, tem vários programas de edição aí que são facinhos de mexer, dá para vocês colocarem efeito sonoro, dá para colocar música, dá para colocar um monte de coisa que, na verdade, ao vivo vai ficar mais difícil da gente fazer, até porque a gente tem um espaço muito limitado ali na nossa sala. Cheguei a ver se a gente podia pegar o auditório, mas é muito difícil a gente reservar o auditório, porque ele é muito utilizado. Então, eu acho que fica mais cômodo, mais fácil para todo mundo a gente fazer essa apresentação em forma de vídeo, até porque vocês podem gravar isso antes, editar, cortar o que vocês não acharem legal, colocar no final lá as cenas que deram errado, todos os erros, né, falha nossa, colocar essas coisas que vão ser divertidas aí para a sala. Lembrando que cada grupo tem aí 15 minutos para passar o seu vídeo para a sala. Vamos tentar obedecer isso, porque senão não vai dar tempo de todo mundo se apresentar e vai ficar muito desagradável. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, me chamem, entrem em contato que a gente resolve aí o problema de vocês, que vocês tiverem de problema, qualquer dúvida que vocês tiverem é só me chamar e a gente conversa, tá bom? Beijão em todos, feliz Páscoa. Não esqueçam que a professora de vocês é chocolatra, eu adoro um chocolate ao leite, né? Nada assim muito elaborado, chocolatinho ao leite simples, é o que eu mais gosto na vida, tá, gente? Não esqueçam de mim, tá? Eu gosto muito de vocês, estou trabalhando aqui na Sexta-feira Santa para vocês. Brincadeira. Um beijo grande em todos vocês, uma Páscoa abençoada para vocês, para a família de vocês aí, tá bom? Beijão. Qualquer coisa, me chamem.